Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Direitos. Hoje um podcast especialíssimo. Hoje nós temos a ilustre presença de um dos maiores baluartes do direito tributário aqui na Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, o professor pós-doutor Rota Antônio Carrasa. Vai falar um pouquinho de direito tributário para a gente, vai se apresentar aqui para a gente. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra para a Faculdade de Direito, é uma honra para o Entre Direitos, que é produzido pelo estúdio Lex Media, aqui da Faculdade de Direito, estar recebendo o senhor. Nós ficamos muito felizes. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a primeira pergunta que eu faço para os meus entrevistados no programa é: quem é o senhor na fila do pão? Fale para a nossa audiência quem é o senhor Entre Direitos. Bom, antes de tudo, obrigado aí pela sua apresentação generosa. E eu quero frisar que me sinto muito honrado em estar aqui na prestigiosa Faculdade de Direito de Cachoeira do Itapemirim, participando dessa Semana Jurídica, tradicional, porque já fui informado que é a 16ª Semana Jurídica. Bom, eu, obviamente, sou formado em Direito, sou da turma de 1972, da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Lá cheguei em 1968, no verdor dos meus 18 anos, que saudades, e me tornei bacharel em 72. E até uma peculiaridade, durante o curso me apaixonei pelo direito penal, a tal ponto que acabei conquistando o prêmio de melhor aluno do penal. É um prêmio até hoje atribuído lá na nossa faculdade, prêmio Queiroz Filho. E eu queria fazer pós-graduação em penal, mas às vezes a vida nos conduz por caminhos insuspeitados. Por que digo isso? Fui o orador da turma e, na época, dava-se muita importância à colação solene de grau. Hoje, em São Paulo, lamentavelmente, essa tradição está quase perdida. Tivemos algumas reuniões preparatórias, alguns ensaios para a festa, para a colação solene de grau. E num desses ensaios compareceu o nosso paraninfo, o saudoso professor Geraldo Ataliba. Conversa vai, conversa vem, ele já me conhecia de vista, mas não éramos próximos, mas até em função do fato de eu ser o orador da turma, isso nos aproximou e ele logo me perguntou: o que é que você quer fazer da vida? Eu confesso que não sabia, respondi: talvez um concurso público, é possível que eu comece a advogar. E ele: não quer fazer um pós-graduação? Vai abrir agora, em março de 73, o nosso pós-graduação em Direito, nível de mestrado. Eu disse: eu quero fazer, mas não já. Ele falou: por que não já? Não, porque eu pretendo fazer mestrado em penal e fui informado que o mestrado em penal só começa no ano que vem, em 1974. O Ataliba não se fez enrogado. Não, isso é bobagem. Faça tributário, que é exatamente a mesma coisa que penal. Eu, tolo, acreditei, me matriculei e logo percebi que fora enganado. Os meus colegas eram mais veteranos, conheciam a ciência do direito tributário. Eu, pelo contrário, eu tinha algumas poucas anotações feitas durante o curso de bacharelado. E aí eu tive que me superar. Comecei a comprar livros nacionais e estrangeiros, eu não tinha nenhum, nem os nacionais, muito menos os estrangeiros, e eu no começo até memorizava trechos, eu me lembro que eu até anotava na margem dos livros, decorar, e eu decorava, e na aula repetia aquilo. Professor. Bom, então estou em boa companhia. Eu no começo repetia aquilo que eu memorizava como um papagaio, sem entender exatamente o que eu estava a dizer. Daí, por força de uma série de repetições, aos poucos a minha mente foi se aclarando e aí eu
comecei a entender um pouco da ciência do direito tributário. Até hoje estou aprendendo, né? Porque o processo de aprendizado não termina nunca, né? Ou se progride ou se involui, né? Então, todos os dias eu leio alguma coisinha tentando me esclarecer. Até porque a ciência do direito, não só a ciência do direito tributário, a ciência do direito como um todo, não cessa de progredir, né? As novas gerações sempre trazem uma contribuição importante, né, para que novas ideias, novas teorias comecem a prosperar. É isso, enfim, né? Fiz a minha carreira universitária na PUC, né? Em 76 já fui contratado para ser auxiliar de ensino, era o primeiro degrau da carreira universitária, e aí, pouco a pouco, né, eu fui me tornando assistente mestre, assistente doutor, associado, que exige até hoje o título de livre docente, que é semelhante ao título de pós-doutor. Virei professor titular em 79, não é? E até no ano retrasado me deram o título de professor emérito, né? Talvez seja um sinal para que eu bata a minha rica plumagem, né? E deixe o espaço para alguém mais jovem, né? Embora na PUC nós não tenhamos a compulsória. Então há professores que vão além da idade dos 70 anos, né? Recentemente perdemos, né, o notável professor Paulo de Barros Carvalho. Sim. Até hoje, professor Tiziano, eu pretendo, se for o caso, né, fazer uma breve homenagem, né, ao mestre que já nos deixou, mas cujas lições, eu tenho certeza, continuarão a contribuir, né, para o aprendizado da ciência do direito tributário. Maravilha, professor. Estou encantado já com as palavras do senhor. Fazer menção aqui também, quero agradecer ao professor José Eduardo, que intermediou, que está trazendo o professor Roque Carrasas. Muito obrigado, a gente é grato aí pela sua generosidade em se dispor. Você sabe que a gente está vendo essas questões já tem muito tempo, né? Mas é graças à sua presença que o professor, que a gente conseguiu trazer o professor Roque Carrasas aqui. A faculdade te agradece muito. Quero fazer menção também ao Marcelo Avarenga, que já esteve na nossa casa aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo. É também um advogado tributarista, está aqui no estúdio conosco, né, participando também do podcast Entre Direitos. Vou começar, professor Roque, com algumas considerações que eu acho que são interessantes. A gente pergunta, e eu quero ouvir isso do senhor, porque o senhor... Eu quero que o senhor teorize não, que o senhor fale do coração do senhor sobre isso. Todo mundo que vem aqui, que a gente começou a fazer esse podcast com os professores da casa, né? E estamos aproveitando a oportunidade de estar fazendo com o senhor. E a todos eles eu fiz uma pergunta, inclusive o professor José Eduardo também participou e eu fiz essa pergunta para ele e faço para o senhor. O que é o direito para o senhor? Hoje, com toda a sua trajetória, né? Eu sei que pode vir uma resposta acadêmica, mas como o senhor sente o direito agora? Como o senhor percebe o direito agora? O que significa direito para o senhor? Eu penso que o direito é o melhor instrumento que existe para a pacificação social, né? O direito exige um congraçamento de pessoas, né? Ele existe para disciplinar o comportamento dos seres humanos em sociedade. Ele tem um caráter nitidamente instrumental. É, portanto, uma ciência dinâmica, não é? Claro, há toda uma teoria e o professor José Eduardo domina, né, a teoria geral do direito, é um grande jusfilósofo, mas essa teoria não termina em si mesma, ela serve exatamente para que os seres humanos melhorem, não é? Para que as suas relações sejam mais sadias, venham ao encontro do interesse coletivo, da proteção ao meio ambiente, da proteção aos hipossuficientes, né? Aqueles que têm só o mínimo indispensável para sobreviver. Numa palestra recente, né, eu tive a oportunidade de dizer que
os tributos são imprescindíveis, o Estado precisa tributar, já que o Estado não produz riquezas, ele vai buscar as riquezas de quem presumivelmente as possui. Mas tão importante quanto arrecadar os tributos é aplicar de modo adequado o produto da sua arrecadação. Essa aplicação deve ser feita preferencialmente em favor das pessoas mais pobres, né? Porque a pobreza, inclusive no Brasil, é pior do que a pobreza na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui o pobre quase sempre está condenado à miséria absoluta, ao sofrimento constante e até à segregação social, não é? De modo que é preciso reverter esse quadro, aplicando de forma adequada o produto da arrecadação dos tributos. Alguém já disse que o pobre brasileiro às vezes não se atreve nem a sonhar com dias melhores, né, com medo que ele chegue ao desespero por ter imaginado o impossível, né? Agora mesmo fala-se em reforma da tributação da renda, né? A ideia é tributar de forma mais intensa os super ricos, mas que pelo menos o produto da arrecadação ao maior, né, reverta em favor dos super pobres, né, que infelizmente também os há em grande número em nosso país. Hoje, aliás, professor Ticiano, eu terei o prazer de falar um pouco, né, sobre a reforma da tributação, né, dando ênfase à reforma da tributação sobre o consumo. E eu pretendo, né, bater exatamente nessa tecla. A tributação existe para que haja justiça, né, justiça tributária. Hoje até o princípio da justiça tributária, me corrija, professor José Eduardo, se eu estiver enganado, é um princípio constitucional, né? Foi explicitado no recém-introduzido parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição. O sistema tributário nacional será informado também pelo princípio da justiça tributária. E a justiça, né, já mencionada no preâmbulo da Constituição, né, ela deve se concretizar em matéria tributária, né, por meio exatamente de exações isonômicas, né, de modo que quem tem, em termos econômicos, mais deve pagar proporcionalmente mais tributos do que quem, em termos econômicos, tem menos, né? E quem tem apenas o mínimo existencial deve, o quanto possível, ser liberado do encargo de pagar tributos. E eu até, professor Ticiano, faço uma distinção entre mínimo existencial e mínimo vital. Que interessante. O mínimo vital, a meu ver, é aquele mínimo indispensável para que uma pessoa sobreviva. Então, recebiam o mínimo vital aqueles infelizes que estavam nos campos de concentração nazistas, recebiam o indispensável para continuar vivendo e por mais tempo servirem como escravos aos seus algozes. Já o mínimo existencial é coisa diferente, é o mínimo para que uma pessoa se alimente de modo adequado, se vista de modo adequado, cuide da educação própria de seus dependentes econômicos, enfim, tenha dignidade, né? Não devemos esquecer que um dos princípios fundamentais, né, do nosso ordenamento jurídico é o princípio da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana passa necessariamente pelo desfrute dos progressos da humanidade por todos, e não apenas por um grupo diminuto de privilegiados. Então, tomara, né, que essa reforma, que eu não vejo com muita simpatia, sou franco a lhe dizer, né, reverta em benefício
da maioria da população, né? Eu temo que essa reforma mal esconda um projeto de poder. Eu comentava isso há pouco na Qual o viagem que eu objetivo, fiz. professor, que o senhor percebe? Dentro da minha ótica, né, o que Sim. se pretende é hipertrofiar a União em detrimento dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E fala de uma forma mais simples para a minha audiência poder entender, porque a nossa audiência aqui é É, os nossos alunos e claro, fora não, alunos. não é isso. É que, veja, a nossa Constituição prevê que o Brasil seja um Estado federal, né? Exato. Isso vem, inclusive, explicitado já no artigo 1º da Sim. Constituição, né, que declara que o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do federal. E numa verdadeira federação, há igualdade jurídica entre as pessoas políticas, no caso, entre a União, os estados, os municípios e agora também o Distrito Federal. Essa igualdade pressupõe autonomia recíproca. Então, juridicamente falando, a União não está e nem pode estar acima dos estados, nem esses, juridicamente falando, acima dos municípios, nem os municípios acima do direito do Distrito Federal. Todas as pessoas políticas devem estar em pé de igualdade. Para que isso, na prática, aconteça, é indispensável que todas as pessoas políticas tenham autonomia financeira, recursos próprios, não precisem depender da ajuda de outra ou de outras pessoas políticas. Ora, no que se refere à tributação sobre o consumo, lamentavelmente, os estados, os municípios, o Distrito Federal não terão protagonismo algum. Fala-se agora, né, que haverá uma competência tributária compartilhada. Os estados, os municípios do Distrito Federal compartilharão com a União a competência para tributar o consumo. Mas, analisando a emenda constitucional 132, né, que veiculou a reforma dessa tributação, percebe-se, na realidade, que os estados, os municípios e o federal serão apenas os destinatários do produto da arrecadação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Por que digo isso? Porque os estados não poderão criar o IBS. O IBS, aliás, já foi criado, mas por meio de uma lei complementar nacional, a Lei Complementar 214 de janeiro de 2025, é uma lei recente. Também os estados, os municípios e o federal não vão lançar o IBS, tampouco vão arrecadar o IBS. Isso será feito por um comitê, pelo comitê gestor, que terá 54 membros, 27 representantes, né, dos estados mais o Distrito Federal, um por estado e um representante do Distrito Federal, e 27 representantes, pasme, professor Ticiano, dos 5.570 municípios. Segundo o IBGE, o Brasil tem 5.570 municípios. E como serão escolhidos esses 27? Né? 14 pelo voto de todos os municípios e 13 também pelo voto dos municípios, mas levando-se em consideração a população local. Convenhamos, 27 não vão representar adequadamente os 5.570 municípios. Agora, o pior de tudo, ao meu ver, os integrantes do comitê gestor não passarão pelo batismo das urnas, eles serão nomeados. Aliás, os representantes dos estados e do Distrito Federal já foram nomeados. Os representantes do município, até agora não, né? Não se chegou a um consenso. Como é que o comitê vai se instalar? De mais a mais, os integrantes desse comitê terão que resolver problemas nacionais díspares. O Brasil é um país de dimensões continentais.
Então é óbvio que os problemas que afligem o Estado do Amapá são diferentes dos problemas que afligem, em matéria tributária, o Estado do Rio Grande do Sul, passando pelo Estado do Espírito Santo, pelo Estado de São Paulo. Os problemas do município de Chapuri, no interior do Estado do Amazonas, evidentemente são diversos dos problemas do município de São Paulo. E isso terá que ser resolvido por um órgão central, né, cujos integrantes não foram eleitos, né, o que vai provocar também o esvaziamento em matéria tributária dos legislativos locais, né, no caso dos estados. Os estados não legislarão mais sobre o ICMS, que vai desaparecer. Sim. Legislarão sobre o quê? Sobre o IPVA, que em geral não suscita controvérsias, né? E sobre o ITCMD, né? Que especialmente na sua versão causa-mortes, né? Imposto sobre transmissão de bens e direitos causa-mortes, é literalmente exigido uma vez na vida e outra vez na morte, né? Então, perderão, talvez, relevância, né? Certamente perderão relevância em matéria tributária. O senhor está falando para mim do ICMS, professor? No caso, aí vai ter algum substituto para essa receita? O ICMS desaparecerá a partir de 1º de janeiro de 2033 e será substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Também, seria um guarda-chuva, ICMS? Exato. Também vai desaparecer o ISS, que é o tributo municipal. Os municípios perderão a competência para criar o ISS, também a partir de 1º de janeiro de 2033, e os estados a competência para criar o ICMS. No lugar desses dois impostos surgirá o IBS. O IBS terá um irmão gêmeo, a CBS. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços. E de contribuição não tem nada, é um simples rótulo. A CBS também é um imposto, né? Por quê? Porque a Emenda Constitucional 132 de 23, com todas as letras, já estabeleceu que o IBS e a CBS terão a mesma hipótese de incidência, a mesma base de cálculo e os mesmos contribuintes. Ora, um tributo que tem a mesma base de cálculo, a mesma hipótese de incidência ou fato gerador em abstrato e os mesmos contribuintes de outro, é porque é igual ao outro. Apenas o produto da arrecadação da CBS vai ficar todo nos cofres da União. A União já está garantida, né? A Receita Federal do Brasil é que vai arrecadar a CBS e o dinheiro fica nos cofres da União. Agora, a arrecadação do IBS será feita pelo já mencionado comitê gestor, que terá a tarefa de repartir o produto arrecadado entre os estados, os municípios e o Distrito Federal por critérios ainda nebulosos, porque o projeto de lei complementar 108 de 2024, que trata do assunto, ainda não foi convertido em lei complementar. Então não se sabe bem como essa repartição será feita. E muitos, né, intuem que haverá litígios entre as unidades federadas, né? E o senhor acha que para esse comitê, hipoteticamente, ele vai estar sujeito a lobbies, a pressões seguramente, né? Porque os seus representantes são nomeados, né? Já se fala nomear quem vai nomear, professor? Alguma coisa nesse sentido? Em relação aos estados, já foram nomeados pelos governadores de cada estado, também em relação ao Distrito Federal. Em relação aos municípios, ainda não houve essa eleição, não é? Porque não é fácil congregar 5.570 municípios e fazê-los votar nos 27, né, que irão, dos 27 representantes, né, os 27 que representarão todos esses municípios. Haverá pressões, certamente, né, pressões que espero sejam bem resistidas, né? Os financistas, e eu não sou financista,
antevêm problemas na hora da repartição do produto da arrecadação. E até é muito interessante porque a Lei Complementar 214 estabelece que, num primeiro momento, a solução do conflito ficará nas mãos do próprio comitê gestor. Quer dizer, o comitê gestor vai repartir, haverá contestações, Sim. seguramente haverá, mas a decisão administrativa será do próprio comitê gestor, Então vai que ter um segundo grau de provavelmente jurisdição, vai vamos dizer. endossar o que ele próprio deliberou. Isso vai redundar na sobreoneração do Poder Judiciário, né? Caberá ao Superior Tribunal de Justiça, né? A quem, de acordo com a emenda 132, compete dirimir conflitos, né? Os conflitos que surgirão a respeito desses novos tributos. Até uma professora da PUC, que é ministra do STJ, a ilustre ministra Regina Lacosta, recentemente, numa entrevista, manifestou a quase certeza de que haverá uma triplicação dos litígios, né? Já sobrecarregado Superior Tribunal de Justiça. Então, eu não acredito, por exemplo, tomara que eu esteja equivocado, né, professor José Eduardo, professor Marcelo, professor Ticiano, que haverá muitos litígios entre as pessoas políticas, que não é verdade que tudo correrá às mil maravilhas, né? Dizem os arautos da reforma que a partir de 2033 a arrecadação dos tributos será tranquila, que contribuintes, pessoas políticas, comitê gestor viverão com tubernais e amigos entoando nostálgicas cantigas, né? Como num poema famoso de Dom Aquino Corrêa. Não, a meu ver, estarão sempre contestando, né? Até porque esse é um assunto polêmico, né? Exato. Mexe com a parte mais dolorida do corpo humano, que é o bolso, né? Convenhamos. Ninguém gosta de pagar tributos. Eu disse isso ao doutor Carlos Higino ontem, num congresso da BDF no Rio de Janeiro, do qual eu participei. Falávamos na ocasião sobre as novidades na tributação dos rendimentos, né, na distribuição, inclusive, de dividendos que agora se pretende sejam tributadas também por meio de imposto sobre a renda, né? E eu falei, o fato é que ninguém gosta de pagar tributos, né? E isso tem que ser feito com cautela, né? O contribuinte tem o dever de pagar tributos, mas também tem o direito de pagar exatamente o que deve, nem mais nem menos, né? Não pode ser vítima da ânsia arrecadatória, né? Que eu chamo de extrativismo fiscal, né? A vontade de tirar dinheiro do contribuinte, né, de qualquer maneira, ainda que à força. Isso Sim. não é compatível com o Estado democrático de direito no qual pretendemos viver. Maravilha, professor. Uma pergunta relacionada ainda à reforma tributária. Pelo que o senhor me colocou no panorama, vai ser uma reforma profunda. Me parece ser uma mudança de paradigmas que nós estamos tendo. Sem dúvida. Né? E o senhor falou de 2032, não é 2033, isso? né? Isso. Na verdade, a CBS, que vai substituir o PIS, a COFINS e, em parte, o IPI, porque o IPI não vai desaparecer, continuará a ser exigido na Zona Franca de Manaus e terá suas alíquotas reduzidas a zero no restante do território nacional. Mas isso significa que a qualquer momento o IPI pode ser acordado, né? E aí o IPI voltará a ser cobrado. Sim. Então não procede afirmar que o IPI vai desaparecer. Não será exigido na maior parte do país, juntamente com o PIS e com a COFINS. Isso a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, a partir de 1º de janeiro de 2027, a CBS será exigida. O IBS passará por um período experimental, terá uma alíquota de 0,1%,
apenas para que se teste o sistema, para ver se ele funcione. Agora, ele será totalmente exigido a partir de 1º de janeiro de 2033. Agora, isso vai criar um problema também, porque como o IBS e a CBS são tributos gêmeos, quando o IBS começar a ser cobrado para valer, já haverá uma jurisprudência, né, administrativa e judicial em torno da CBS. E o IBS, por assim dizer, pegará o bonde andando, né? E mais um motivo para temer, né, a vinculação dos tributos cujo produto arrecadado ficará com os estados, com os municípios e com o Distrito Federal, a União Federal, a Receita Federal do Brasil. Até retomando a ideia, né, que há pouco exibi, eu temo que na prática os estados, os municípios e o Distrito Federal serão reduzidos à condição de meras satrapias, a exemplo das satrapias que existiam na antiga Pérsia. Ou, se quisermos ser um pouco mais atuais, serão reduzidos à condição de territórios federais, a exemplo dos territórios federais que existiram, né, até o advento da Constituição de 88. Isso não é bom, porque na prática o Brasil acabará se transformando num Estado unitário, deixará de ser um Estado federal. Então o Pacto Federativo até dá para sustentar que nesse ponto a reforma da tributação sobre o consumo é inconstitucional. Por quê? Eu ia perguntar justamente isso. A Constituição é peremptória. No seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, estabelece que não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Até observe que a Constituição não estabelece que não será objeto de deliberação a proposta que vise a abolir a forma federativa de Estado. Ela alude à proposta tendente a abolir, que tenha a potencialidade de abolir. Muito bem, na medida em que a autonomia financeira é o pressuposto da autonomia jurídica, a meu ver, essa reforma é inconstitucional porque tem a potencialidade de abolir a forma federativa de Estado. Agora, também eu não me iludo. Eu entendo, acho, né, quem acha não tem certeza, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, em nome de uma hipotética governabilidade, vai convalidar algumas inconstitucionalidades que permeiam, né, a reforma da tributação sobre o consumo. Algumas dessas inconstitucionalidades serão, mais dia menos dia, reconhecidas, mas pelos tribunais inferiores, né? Então, caberá aos juristas ir comendo pelas bordas, né? Porque a emenda como um todo vai passar, né? Não há interesse. O Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, né, de uns tempos dessa parte, tem se convertido mais num tribunal político do que num tribunal constitucional. Se isso é bom, se isso é mal, o tempo dirá. Não põe em dúvidas o notável saber jurídico dos ministros do Supremo, mas me permito discordar, né, dessa linha de conduta. Até comentava, eu tenho 3 ex-alunos que estão atualmente no Supremo. Né? São o professor Alexandre de Moraes, que foi meu aluno no curso preparatório durante 1 ano, lá em São Paulo, um aluno brilhante, ele entrou até num dos primeiros lugares no Ministério Público de São Paulo, que eu também tive a honra de integrar, né? Hoje advogo, aliás, há muitos anos. O professor André Mendonça, né? Também desse curso preparatório durante 1 ano, e o Zanin. Né? O Zanin foi meu aluno no curso de bacharelado, né? E já há uns 30 anos, né? O tempo voa célere. E até comentei, eu tive mais um ex-aluno que foi ministro do Supremo, já está aposentado, o Carlos Aires Brito. Embora mais velho do que eu, ele sendo
sergipano, na época o estado de Sergipe não tinha cursos de pós-graduação, e ele veio fazer o mestrado na PUC e teve aula comigo, né? Um aluno brilhante, eu diria, não aprendeu nada comigo, eu que aprendi com ele, né? E foi um grande ministro do Supremo, hoje advoga lá com merecido bom sucesso, né? Exatamente. Porque sucesso é uma palavra neutra, né? Pode ser mau sucesso, bom sucesso. Não há o bairro de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, né? Sim. E ele realmente é um advogado de bom sucesso, né? Muito meu amigo. Maravilha. Professor José Eduardo, tem algumas considerações, perguntas? Luciano, gostaria só de agradecer ao professor Roque Carrasa por vir aqui na FDC. É uma alegria imensa tê-lo aqui, professor, conosco, nessa data tão especial de 60 anos da FDCI, e destacar uma característica do professor Roque. Ele falou aqui agora há pouco que está sempre estudando, está sempre aprendendo, e o professor Roque, com toda essa história dele de ser um dos maiores juristas do Brasil, não só de tributário, mas um dos maiores juristas do Brasil, ele é humilde, ele não tem a arrogância que alguns têm. Eu registrei, professor, num evento que aconteceu em Vitória, né, até coordenado pelo nosso amigo Alessandro Gostanho, sobre a reforma tributária, isso antes da emenda ser aprovada. O professor Roque fez a abertura, inclusive tive a oportunidade de estar ao lado dele na abertura, na fala dele. E aí acabou o evento, ele ficou ali durante todo o evento sentado na primeira fileira com um bloco de anotação, anotando. E eu até tirei uma foto sua, professor, para registrar, porque isso mas eu parto... mostra a sua grandeza. Imagina. Tá? Obrigado. Mas eu parto do pressuposto que ninguém é tão aluno que não possa ser um pouco professor, e também ninguém é tão professor que não possa ser um pouco aluno, né? É desse entrechoque de ideias que às vezes faísca a verdade. Esse né? axioma Então, é verdadeiro, né? não é nenhuma qualidade minha, é até um pouco de sabedoria, né? Tentar aprender com os pares, aprender com os maiores e aprender, por que não, com os próprios alunos, né? Que até levam vantagem sobre nós, né? Porque são mais jovens, têm mais futuro pela frente, né? Eu até brinco às vezes, quer trocar comigo, né? Eu volto aos 18 anos, né? E você assume... O senhor está na sala de aula ainda, professor? Dou aula, sim. Como eu disse, a PUC não tem a compulsória, né? Então eu dou aula no bacharelado. Hoje mesmo, de manhã, eu dei aula. Eu dei aula das 9 ao meio-dia e fui correndo para o aeroporto, né? Embarquei a 1h20 e estou aqui com muita satisfação. E amanhã à noite eu vou dar aula de novo, né? Eu gosto de dar aula, né? Não vivo disso, lamentavelmente, né? A atividade docente no Brasil não é lá muito bem remunerada, né? Mas é algo que eu faço com prazer, né? E no sábado eu dou aula no curso do IBET do professor Paulo Barros Carvalho, mas é lá em São Paulo, então é só acordar e me dirigir ao local, né? E mais uma informação do professor Roque Carrasa. O professor Roque Carrasa é o autor da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ele foi o advogado do caso, que chegou no STF, ele foi o advogado do caso, e essa tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi intitulada de a tese do século. E aí eu falei com ele hoje na nossa vinda para cá, se ele é o autor da tese do século, ele é o advogado do século. Ele falou que ninguém tinha falado isso ainda, mas deixa registrado aqui. Não, obrigado. Estamos aqui com um advogado, de todos os títulos, o advogado do século que formulou a tese do século. Maravilha. Professor, o senhor é autor de um livro célebre que é o curso de Direito Constitucional Brasileiro. Me parece que está corrija a gente se está certo, na 35ª edição. Na verdade, 36ª, mas tem alguma coisinha a mais, né? Porque agora saiu a Lei Complementar 214, né? E estava esgotada, eu acrescentei alguma coisa, mas realmente é a obra da minha vida. Eu tenho outros livros, né? Mas mais específicos, sobre ICMS, sobre até a imunidade dos templos e das instituições religiosas, né? O professor Iris Gandra me pediu para escrever um artigo e eu me excedi e virou um livro, né? E até está sendo útil aí, não só
para a Igreja Católica como para outras igrejas, né? No Brasil, a liberdade religiosa, todas as religiões são respeitadas, né? Inclusive as religiões de matriz africana, as religiões de origem indígena, né? Nós temos algumas religiões que descendem, né, dos habitantes originários aqui do país, né? E a religião deles é tão respeitável quanto as majoritárias, né? A católica, a luterana, a evangélica, lato sensu, né? E assim por diante. Professor, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso podcast. Foi enriquecedor. Eu queria realmente estender esse podcast agora, mas tenho que parar porque o senhor tem uma palestra para nos dar daqui a pouquinho. Na verdade, o senhor merece todo o descanso nesse momento. Mas a Faculdade de Direito, ela fica extremamente honrada com esse podcast que engrandece a faculdade e que nos ajuda a compreender mais esse fenômeno tão contemporâneo e necessário, né, que é a reforma tributária, ainda mais vindo do senhor. Muito obrigado, a faculdade agradece, aqui o podcast Entre Direitos agradece a presença do senhor e a disponibilidade, viu? Seja muito bem-vindo à FDCI. Muito obrigado, foi uma honra participar e parabéns, né, à Faculdade de Direito de Cachoeiro Itapemirim pelos 60 anos de profícua existência. Muito obrigado.